Quem é o Ricardo? É uma boa pergunta, viu? Uma pergunta maravilhosa, porque ainda estou me descobrindo. Na verdade, a gente continua se descobrindo todos os dias, porque é Deus que vai fazendo a gente se conhecer a si próprio. Mas de onde veio? Eu nasci loguinho, poucos dias atrás, né, no dia 13 de novembro de 1970, por incrível que pareça, né, sou eu mesmo, né, não fiz uma plástica, nada, tá tudo certo, tá? Mas em 1970, em Marmeleiro, aqui no sudoeste do Paraná, nasci aqui, nesse dia de calor, uma manhã belíssima. E segundo a minha parteira, que foi a minha avó, disse que naquele dia, quando eu nasci, na hora que eu nasci, antes mesmo, quando acabou de cortar o cordão umbilical, ela sempre dizia isso para mim, que naquela hora que ela foi dar o primeiro banho, disse que eu já quis ficar em pé. Disse que levou um susto. O que vai ser desse menino? Vai ser esse cara aqui, gente, que vocês estão conhecendo agora, né? Então eu tive a graça, né? Nasci ali e tal, tive uma infância na roça, me criei na roça, uma família de 3 irmãos, uma família pobre, uma família sofrida, mas onde sempre tinha oração na nossa casa. Todos os dias rezava-se o Santo Terço lá em casa. Depois, ali, pelas auge do início da minha pré-adolescência, de adolescência, eu saí para o mundo, Deus me deu a graça de cantar e tocar, então eu saí para o mundo e aqui no sul do Brasil viajava cantando na noite, a partir já dos meus 14 anos, em 1984, a maioria de vocês jovens que estão vendo não estavam nem no projeto de sonhar, de existir, eu já estava por aí fazendo bagunça, né? E nesse tempo, Deus, Ele permitiu que eu estivesse lá, porque tudo é aprendizado na vida da gente. Então entrei na noite, era um menino totalmente inocente, me perdi na noite com muita coisa errada, né? Porque a noite, se você não tem uma firmeza, ela nos leva, pode nos levar a nos perder do caminho da verdade de Deus. Então eu me perdi desse caminho. E quando eu me perdi ali na noite, com o que tem de errado, com bebida, com uma realidade bem complicada, eu fui me afundando, fui descendo, e precisava beber quase que todo dia, já tinha uma época assim que foi indo. E quando eu tinha por volta dos meus 18 anos, então já faziam 4 anos que eu vivia na noite, faleceu minha irmã, e aí eu acabei me revoltando com Deus, me distanciando ainda mais de Deus, eu mergulhei de cabeça com o que tem à noite, muita coisa errada. E resumindo assim a história, em 1992, o carnaval de 92 foi o último carnaval que eu toquei lá fora, e eu estava já na depressão, tinha que tomar bebida alcoólica todo dia, usei droga pela primeira vez, fiquei doidão, aquelas 5 noites e 2 tardes. Quando passou o efeito de tudo, eu dormi, sei lá quanto tempo, e quando eu acordei, a depressão pegou, cara. A depressão pegou de um jeito que eu planejei a minha morte. Então dentro de mim eu só queria uma coisa, morrer. E aí, graças a Deus, quem conhece Marmeleiro tem uma praça bem na frente da igreja. Naquele tempo ali eu estava sentado no final de tarde num banco da praça, era uma quarta-feira e passou um amigo meu, que hoje é meu amigo e tal, virou meu compadre depois, né? Ele falou: ô Ricardo, por que você não está fazendo o quê na praça? Por que você não é na igreja? Tem um grupo de oração. Eu falei: você tá doido, cara? Que grupo de oração? Da onde, rapaz? Tá ficando maluco, homem? Não, tem um grupo de oração ali e tal, venha ver. Estava eu mais um colega sentado no lado, pensei, mas que doideira, né? Aí escutei lá uma música diferente dentro da igreja. Naquela época não se escutava assim aquele som um pouquinho mais solto dentro da igreja católica. Escutei lá tocando alguma coisa e resolvi entrar. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu vi que lá na frente existia uma moça muito bela pregando a palavra de Deus. Sentei no último banco e falei para o meu colega, falei: cara, você está vendo aquela menina lá? Ele falou: para, Ricardo, para, homem. Você sabe que você está na igreja, homem. Eu falei: mas você viu aquela moça lá? Aquela mulher para casar. Eu falei: não é para você, homem, cai fora daí, meu. Não é para você, aquele deve ser uma freira, ela tá aí pregando a palavra de Deus, né? Naquela época não existia grupo de jovens como diz hoje, que o pessoal, a galera prega e tal, né? Para mim era tudo novo aquilo, né? E tá, resumindo, no final do encontro, acabou o grupo de oração, saí, sentei na escadinha, assim, na frente da igreja que tem até hoje, e na escadaria, e ela veio falar comigo, bateu no meu ombro. E ela é mãe dela, fecharam a igreja, bateu no ombro, ela disse assim: Deus mandou falar com você. Nossa, cara, eu vou te contar. Eu fiquei em pé, eu falei: nossa, mas esse Deus é maravilhoso, cara. Ela falou: não é nada disso que você está pensando, não. Nem conheço você, nem sei quem você é.
o Senhor está pedindo para você ir fazer um retiro que vai ter esse fim de semana lá em Pérola do Oeste. Aí eu falei para ela assim, se você for eu vou. Olha o jeito que Deus faz, né? Ela falou, eu vou. De repente eu vi que eu estava entrando nesse negócio de igreja, eu falei, não, isso não é para mim não. Falei, ó moça, vamos fazer o seguinte, foi mal aí, eu nem tenho dinheiro para pagar ingresso desse negócio, eu não vou ir. E aí a mãe dela falou, não, a gente paga, o grupo vai pagar para você. Olha, resumindo, eu fui para aquele retiro, ela foi comigo até na porta, depois não vi mais ela, né? Mas quando eu entrei lá, começou na sexta-noite, e começaram a falar da palavra de Deus, começaram a falar do amor de Deus, tantas coisas que foram falando, e eu, sentado sempre na última cadeira, eu dizia, não é verdade. Não, Deus não existe, não pode ser verdade. Até que chegou no domingo de manhã, um momento maravilhoso com o Santíssimo Sacramento, em que eles iam pôr as mãos sobre as pessoas, pedir o batismo no Espírito Santo, e quando eles pediram para fazer 2 filas para vir na frente, eu fui o último da fila. E pensei, vou ter que ir porque vai ficar feio não ir, né? Todo mundo foi. Então, enquanto eu fui naquele tempo, ali dava uns 15 metros, 20 metros de distância de um lado para o outro, enquanto eu fui dali até na frente de Jesus no Santíssimo, eu comecei a pensar, e que tal que é verdade? E que tal que Deus é verdade? E que tal que Jesus está aí nesse pedacinho de pão? Quando eu cheguei de frente da hóstia, Jesus estava exposto ali no Santíssimo, olhei para aquela hóstia e falei, cara, se você é Deus, se você realmente está aí, se você pode tirar alguém do fundo do poço, como esses maluquinhos dizem que você pode, experimente fazer comigo. Eu desafiei Deus naquela hora. Então eu me ajoelhei ali, e quando eu me ajoelhei, olhando para a hóstia, eu tive uma visualização de um raio de luz que veio e bateu aqui. Quando tocou aqui, cara, desmontou o homem. Eu lembro que eu comecei a chorar, porque fazia já muitos anos que eu não chorava, desde o dia que tinha morrido a minha irmã. Chorei, e tiraram dos meus ombros uns 200 quilos, senti que tiraram um peso enorme de cima de mim. E eu lembro que naquela época, na diocese, era proibido a oração em línguas, o bispo era Dom Agostinho, bem no começo, então era proibido dentro da igreja católica. Ninguém tinha falado de oração em línguas, eu nem sabia o que era. Eu lembro que do nada eu comecei, Maria Lalaba, Maria Lalaba, Sheria Lalaba. Cara, transformou toda a minha vida. Eu lembro que antes disso eu falei para Jesus, se você tocar em mim hoje, mas tem que ser hoje, porque se for amanhã não dá tempo. Eu tinha planejado a minha morte, para você ter uma ideia, o tamanho da loucura que eu vivia. E eu falei para ele, se você tocar em mim hoje, a partir de hoje, o pouquinho que eu sei de música, eu vou dedicar para você pelo resto da minha vida. Eu nunca mais vou tocar nenhuma música que não seja para a tua glória. E lembro que eu brinquei ainda, falei assim, eu vou levar o teu nome até no Japão, se o Senhor mandar. Não fui no Japão ainda, mas estive lá por perto já. Deus é maravilhoso. E a partir daquele dia o Senhor mudou toda a minha história e eu nunca mais parei. Se existe um cara feliz, sou eu. As melhores histórias, cara, são tantas histórias que o Senhor permitiu que esses meus olhos vissem, que esses ouvidos ouvissem. São mais de 34 anos dessa caminhada. E desde aquele primeiro dia eu entreguei a minha vida inteiramente para o Senhor para servir a Deus. Eu queria servir a Deus. Tanto que logo na primeira semana, para você ter uma ideia, eu saí do retiro no domingo à noite. Naquela semana seguinte eu queria estar na frente do Santíssimo todo dia no sacrário, coisa que eu nunca fazia na minha vida. Eu comecei, pegava a Bíblia e eu entendia então a Bíblia. Até então não entendia bolufas nenhuma, mas eu pegava a Bíblia e parece que as palavras da Bíblia saltavam assim para mim, Deus falava comigo. Mas uma coisa interessante, naquela primeira semana, assim que eu saí, devia ser lá pela quinta-feira da semana seguinte, depois do meu primeiro retiro, eu fui na igreja lá, Marmeleiro, a igreja ficava aberta, né? E eu estava lá prostrado diante do sacrário, né? Ali, quando você tem a experiência forte de Deus, você só quer estar perto dele. E eu lembro que tinha uma mulher sentada no banco e ela olhou para mim e falou, moço. Eu fui, e ela falou assim, o senhor pode orar para mim? Cara, imediatamente. Eu falei, mas é claro que eu posso. Coloquei minha mão na cabeça dela e comecei a orar em línguas. E comecei a chamar a Maria lá. E a mulher começou a chorar. E eu, naquela oração, naquele fervor, ela me veio assim na cabeça, Jesus está curando a senhora do seu problema no estômago. Ela olhou para mim assim, mas como é que você sabe? Eu disse, eu não sei como é que eu sei. Eu sei que Deus está curando a senhora.
E ela foi curada ali, já no começo, naquela primeira semana, ela experimentou a graça de Deus. Então eu fui vivenciando isso, aí cada vez mais eu fui me entregando para Ele. Aí comecei a buscar conhecimento da palavra, né, que não tinha conhecimento, eu nunca imaginei que um dia ia pregar, eu pensava que ia só tocar na igreja, ia só ministrar música. Mas o desejo, para você ter ideia, eu morava na roça. E o desejo do meu coração era pregar. Muitas vezes, essa aqui quase ninguém sabe, muitas vezes eu estava no meio do arrozal, sabe? Que tinha plantação de arroz. E muitas vezes eu pregava para o arrozal. Quantas vezes lá no meio do nada eu dizia, você precisa conhecer Jesus, você tem que se converter. Sabe, quantas vezes ali Deus foi mudando ali no meio do arrozal. Ali Deus, me lembro da história de Santo Antônio, né, que ele pregava para os peixes, né? Estou lembrando agora aqui, né? Deus foi me moldando ali, comecei lá no meio do arrozal, quantas vezes, aí eu pegava e entonava, que era entonação de voz, impostava a voz, porque você tem que conhecer Jesus, Deus é maravilhoso, né? Ali, naquele tempo, lá no meio do nada, nunca imaginei que um dia eu estaria fazendo o que eu faço hoje, mas Deus ele foi fazendo acontecer, dia após dia. Então, ministrava música, daí logo no começo eu comecei. Eu lembro que eu perdi tudo que eu ganhei lá no mundão, né? Sobrou só um violão. Só um violãozão, para quem conhece música, sobrou só um tonantão, sabe? O pior dos tonantes. Né? Eu ia para a igreja com aquele violãozão desse tamanhão, assim, tonante, tocava e tal. E depois o Senhor foi devolvendo tudo, né? Melhores equipamentos. Hoje, quem sabe que está com a gente perto da gente, sabe que a gente tem equipamentos top, né? Tudo, né? Som, tudo. É o que tem de melhor no mercado hoje. Deus deu para a comunidade, para o ministério. Então, naquela época, Deus permitiu tudo para que eu fosse sendo adestrado dia após dia. Lembro um dia que uma mulher tinha um retiro, e eu fui para cantar no retiro, lá na Diocese de Guarapuava, não lembro agora a cidade, é uma cidadezinha bem pequenininha. E quando chegamos lá, as pessoas eram de Pato Branco, que foram pregar, e eu fui para tocar só, né? E quando eu cheguei lá, as abençoadas, aconteceu não sei o que na família, tiveram que vir embora e me largaram para mim pregar o retiro, cara. Eu nunca tinha pregado o retiro na minha vida. Claro que eu conhecia, sabia os andamentos, tudo, né? Então, lá naquele dia, pela primeira vez, eu preguei a palavra de Deus. E Deus agiu poderosamente, foram muitos sinais. Era uma cidadezinha pequenininha, o padre lá da época estava ali junto. E tivemos uma inspiração, cara. Nós saímos pela rua da cidade com o Santíssimo naquele dia. E foi um fervo muito grande, muitas conversões. Tem muita gente que lembra daquele dia ainda, até hoje. Então Deus vai impulsionando, vai fazendo acontecer. Depois que eu senti que eu podia então anunciar a palavra, não só com a música, não só com o canto, eu fui buscando conhecimento para aperfeiçoar tudo isso. Então ele foi abrindo os caminhos. Não foi só maravilha, não. Teve muitas lágrimas, teve muito sofrimento, teve muita batalha, muita angústia. Porque às vezes a gente pensa assim, porque a gente conhece Deus, porque experimentou Jesus, então agora a minha vida vai ser um mar de rosas. Não, a batalha, a luta vai continuar, só que Deus sempre vai dar vitória. Isso não tenha dúvida. Vamos passar pelas lutas? Vamos passar. Só que vai ser tudo mais fácil, porque Deus mesmo ele vai ser o nosso sustento e o nosso socorro. Então Deus foi fazendo nesse tempo. Aí depois teve um tempo que na caminhada eu fui experimentando, foi crescendo, isso foi lá 90 e tantos, aí todos os retiros que aconteciam na diocese aqui de Palmas e Beltrão, os retiros grandes que eram em Pato Branco, na Casa de Formação, hoje a Casa de Formação, o nome é Felipe Policarpo, né? Mas antes não tinha nem nome, acho que a Casa de Formação lá no começo, que fizeram aquela casa, então a gente fazia retiro ali para 800, 900 pessoas, 2, 3 por ano, e era sempre eu que tocava. Sempre que eu vi o violãozinho, estava lá, tinha um violãozinho, sempre estava eu tocando naquele sentido. Então isso para mim foi tudo formação, conhecendo, vinham grandes pregadores do Brasil para cá, eu estava junto, né? Estava junto com esse pessoal, foi indo, aí lá no final do ano 99 por ali, surgiu a Escola Paulo Apóstolo de Renovação Carismática, era a formação que tinha que fazer, né? Então veio para cá para começar a pregar a Escola Paulo Apóstolo, o Leonísio Puldaro, e nós começamos a trabalhar com ele, e Deus foi fazendo acontecer, assim, e o conhecimento, quanto mais se conhece, mais se ama, né? Então, mais eu fui conhecendo Jesus, mais conhecendo a palavra, e maior era meu amor por Ele e pela obra do Senhor. No ano 2000, a gente deu um passo bem importante na nossa vida, de um chamado. Lá no ano 2000 foi o ano, já a partir de 98, a gente começou a ter esse chamado de Deus mais profundo no coração, de deixar tudo para servir a Deus. Nessa época eu já era casado com a Ângela, já tínhamos a Carolina, nossa filha mais velha tinha 2 anos e pouco, e a Ângela estava grávida, em 98, da Laura.
E o Senhor pediu para mim para deixar tudo um dia. Eu estava no retiro e Deus falou muito forte, que Deus dizia assim, eu quero que você deixe teu trabalho, deixe tua segurança para servir só a mim, eu vou sustentar você. Imagina o tamanho da loucura, como é que você vai, né? Eu era um pai de família, eu tinha uma filha de 2 anos e meio e uma outra que estava por vir, mas aquele chamado foi tão grande. Eu lembro que eu trabalhava na época e eu pedi para Deus um sinal. Falei, então se o Senhor quer mesmo que eu faça isso, me dê um sinal concreto. Eu falei para ele, Senhor, você tem que falar comigo muito claro, porque você sabe que eu sou burro, se você falar em palavras, coisas, eu não vou entender. Fale claro comigo. E lembro que na segunda-feira seguinte, eu trabalhava, e cheguei na empresa que eu ia trabalhar. Primeira coisa, quando meu chefe me encontrou de manhã, eu já tinha conseguido implantar lá na empresa, porque toda manhã chegava todo dia paz de Jesus para todo mundo. Meu chefe, na chegada daquele dia, ele falou, ô Ricardo, a paz de Jesus, tal. Eu falei, tudo bem, tal. Ele falou, vem aqui no meu escritório, preciso falar com você. Eu falei, pois é, então, eu tomei a decisão assim e tal, de mudar as coisas, você, baixar o salário. Eu disse, como assim? E aí Deus falou assim, eis aí o sinal que você pediu. Eu lembro que desci no porão da loja, era uma loja de imóveis, no meio dos papelão eu chorei lá e falei, Senhor, então o Senhor quer mesmo que eu vá? Voltei e falei para ele que eu ia sair do serviço. Mas eu estava só brincando. Falei, não, mas Deus falou comigo, Deus usou de você para falar comigo. Então Deus falou comigo, eu lembro que cheguei em casa, a minha sogra estava lá. E eu falei, contei isso para a Ângela, minha esposa, muito parceira, sempre foi parceira. E a Ângela falou para mim assim, eu estou contigo, se Deus falou com você. Ela estava com um barrigão assim, da Laura. Se Deus falou com você, eu estou disposto a largar tudo. Se nós tiver que morar embaixo, ela falou esse termo, se tiver que morar embaixo de uma ponte para servir a Deus, eu vou com você. Cara, a minha sogra estava aí, ela ouviu. O que você está falando aí? Sabe coisa de sogra, né? O que está falando aí? Né? Aí eu contei para ela, Deus me chamou assim, Deus falou isso para mim dessa forma. Pensei, vou levar um esporro da minha sogra agora, né? Ela olhou para mim e falou assim, conte com as minhas orações. Então eu dei o passo na fé e Deus começou a prover as coisas. Logo, imediatamente, tinha que ter o parto da Laura. Eu lembro que era R$500 o custo do médico naquela época, que era muito dinheiro, né? E para pagar o hospital. Eu lembro que eu fui uma missão. E uma pessoa chegou para mim, eu estava com um casaquinho, não era tão chique como esse aqui é chique, né? Eu estava com um casaquinho assim, e o cara chegou e falou para mim assim, olha, Deus mandou entregar isso para você. E ele colocou no bolso do meu paletó assim a mão, eu senti que ele soltou algo, e eu fiquei doido, pensei assim, o que é? Eu sabia que era um valor, né? Pensei, quanto será que é? Aí coloquei a mão ali disfarçadamente, né? E vi que era um cheque. Aí terminei lá aquela pregação, falei, pessoal, dá licença, preciso do banheiro e tal, né? Sabe aquele negócio dele, né? Fui lá no banheiro, né? Peguei, cara, era o cheque de R$500. Era o cheque dos R$500 que eu precisava. Aí o choro vem, né? Ali o Senhor começou a me adestrar para viver da providência. Nasceu nossas filhas, Deus foi abrindo as portas, foi encaminhando. E nunca o Senhor deixou faltar nada. Muito pelo contrário, sempre Deus deu em abundância. Deus sempre deu além. Minhas filhas cresceram. Pra você ter ideia, minhas filhas sempre estudaram em escola particular. Deus sempre honrou. Minhas duas filhas se formaram, buscaram os cursos que quiseram fazer, cursos caros, e Deus sempre honrou. Deus não é uma invenção da mente humana, Deus é real. Se nós abrirmos o coração para Ele, Ele pode exatamente tudo aquilo que você não imagina. Tudo isso eu tenho vivenciado na minha vida. Me lembro de um fato que Deus foi me levando, e Deus começou a colocar no meio das pessoas, né? No meio de pessoas que eu nunca imaginei que eu estaria, né? Aí eu comecei, logo depois no início do ano 2000, eu fui chamado para o estado do Paraná para coordenar o Ministério das Artes no Paraná, que na época nem era Ministério das Artes, era Secretaria Davi. E então fui conhecido
no Paraná, nós fomos conhecendo no Paraná todo mundo, né, da renovação carismática. E bem naquela época, na virada do ano 99 para 2000, a renovação carismática do estado do Paraná organizou um evento a nível de sul-americano, era o Cone Sul. Então, acho que só teve uma ou duas unidades do Cone Sul, mas o primeiro da história foi feito lá, fizemos em Foz do Iguaçu, e então veio gente de toda a América Latina. Nós organizamos, eu estava junto na linha de frente da organização do encontro. Eu lembro que naquela época, hoje esqueci já, mas naquela época eu estava muito afiado no meu espanhol, tinha feito curso de espanhol, então eu era o cara que ficava no palco dando todos os recados, nos intervalos, as informações, tudo, tinha que falar em português e espanhol, porque tinha bastante gente de outras línguas, né? E também com o Ministério de Música nós fomos convidados, como vinha bastante gente, era o auge, na virada do ano 2000, era o auge de Padre Marcelo, ele tinha acabado de ficar conhecido no mundo inteiro, né? Padre Marcelo Rossi. Então, o Padre Marcelo Rossi, ele reunia multidões, a Globo estava em cima dele, sabe? Porque ele começou a transmitir os primeiros eventos dele, que eram milhares e milhares de pessoas. Então, o Padre Marcelo foi um dos convidados para vir fazer o evento no Cone Sul. Então, veio todos os bambambam do Brasil, né? E para fazer o encontro, as pregações. Lá para você ter uma ideia, estava lá Monsenhor Jonas Abib, estava lá Padre Léo, todo esse pessoal, né? Todo o Conselho Nacional da Renovação. Na época era o Marcos Volcão, coordenador nacional, né? E Padre Marcelo Rossi, ele viria para fazer, como era lá na Tríplice Fronteira, as pregações aconteciam em Foz do Iguaçu, e teria uma tarde especial no Paraguai, no estádio, ali no Paraguai, um estádio grande. Eles faziam mesmo, sei lá, um tempo que a Seleção Brasileira tinha jogado, um pouco tempo lá, no Sul-Americana, que tinha acontecido lá, naquele estádio grande, na Cidade do Leste. 40 mil pessoas que cabiam, nem eu lembro direito, né? Mas o Padre Marcelo ia lá fazer um show e uma pregação. Então, eles pediram para o meu Ministério de Música acompanhar o Padre Marcelo. Para acompanhar as músicas do Padre Marcelo é simplesinho, todo mundo pode. Inclusive, nosso ministério podia na época, né? Acompanhar as músicas lá, erguei as mãos, essas coisas todas, né? E nós ia acompanhar ele. Então, chegou o dia, ele viria no terceiro dia do encontro. Seria no sábado à tarde. O encontro começou na quinta-feira. E chegou o avião, ele no aeroporto de Foz do Iguaçu, e veio só Dom Fernando, o bispo Padre Marcelo, chegou lá no evento. Ele chegou de meio-dia, era às 10 horas da manhã, ele chegou e logo depois do meio-dia o Padre Marcelo já iria para lá, nós iríamos na frente para montar o som, né? Era no estádio. E chegou, deu aquele auê, chegou só Dom Fernando. Reuniu o Conselho Nacional da Renovação e falou, viu, o Padre Marcelo não veio. Como não veio? Deu dor de barriga no Padre Marcelo. E ele não consegue nem sair de casa, não consegue, vim só eu. Aí deu aquele auê, né? O povo do Paraguai já estava reunido desde de manhã lá no estádio, esperando para o Marcelo chegar. Deu aquele auê e me chamaram. Ô Ricardo, vem aqui, vamos ter que discernir junto agora, o que vamos fazer e tal. Estava todo mundo, estava o Padre Léo, estava o Padre Jonas, todo mundo ali, o Ironispo Dário, que era coordenador estadual aqui, o Marcos Volcan, coordenador estadual nacional da renovação. Quem que vamos levar lá agora? Eu quietinho no meu canto, né? Você não tirou as músicas dele? Não é você que vai acompanhar eles? Sim. Você tirou as músicas dele? Sim. Então vai você no lugar dele. Você está ficando louco? Eu? No lugar do Padre Marcelo? Tá decidido, você vai. Cara, você não tem noção o que é isso, rapaz. O frio na barriga, se você perde tudo debaixo, perde as pernas, perde tudo, sabe? Aí quem começou com a barriga fui eu naquela hora, né? Porque, tá. Aí chegou a hora, daí os meninos todos, veio uma van, eu lembro que veio uma van da Itaipu Nacional buscar eles, para os meninos do Ministério de Música, para passar o som antes. Eu já estava com o meu violão junto, indiano, eles falaram assim, não, você não vai com eles. Eu falei, como que não? É que a gente mandou um carro especial para buscar o Padre Marcelo, o Paraguai mandou, e tem que ir alguém nesse carro. Gente, era uma limusine. Fui eu naquele negócio, só eu dentro daquele negócio. Foi uma viatura da Polícia Federal na frente e uma atrás, pararam a ponta da amizade, porque era uma autoridade que estava passando lá. Quem que estava dentro? Eu lembro que chegamos lá, entramos naquele estádio, né? Tava vazando gente por cima daquele estádio. Abri o portão do estádio, eu tinha montado o palco bem no centro do gramado. E eu morrendo, literalmente morrendo, né?
Os meninos já estavam lá no palco, já estavam lá. E tinha um animador do Paraguai que animava de um jeito muito maluco, eu nunca tinha visto aquilo. Ele dizia aleluia, né? Só que ele falava aleluia, aleluia. E o estádio respondia ia, ia, ia. Né? Imagina eu entrando no estádio, o cara aleluia, aleluia. Ia, ia, ia. Eu pensei, meu Deus do céu, onde que eu vim parar? Né? E aí o cara falou assim no microfone, Padre Marcelo não pode vir cá. Mas está aqui no Brasil, é Ricardo! E todo mundo, ninguém sabia que era o Ricardo, cara. Ninguém sabia que era o Ricardo. Cheguei, os meninos já estavam passado do som, entrei, subi naquele palco no meio. O que eu ia fazer? Eu peguei o microfone e comecei, erguei as mãos e dai glória a Deus. Ia fazer o quê? Gente, foi uma primeira experiência internacional que eu tive, foi algo assim extraordinário. Dali a pouco nós estávamos cantando, ali para o lado estava o Padre Léo chegou e falou para mim assim, me dá o microfone. Ele pegou o microfone, começou a pregar, misturando português com espanhol. Foi uma benção. Ele falava um pouco, misturou, virou um portunhol bem esquisito do Padre Léo, né? Querido Padre Léo, que interceda por nós. Né? Aí dali a pouco olha para o lado, o Monsenhor Jonas Abib chegou, e nós estávamos cantando, e ele chegou, o Padre Léo falou assim, quem é esse? Que era eu que estava cantando. O Padre Léo, ele é meu amigo, é o Ricardo. Que bom ter amigos no céu que já são quase santos, né? Isso é uma graça muito grande. Então Deus, Ele preparou. Depois no final eu lembro que desse momento, acabou lá o evento, eu lembro que no final da tarde, aí veio os bispos todos, veio vários bispos, estava o sol se pondo, aí entrou o Santíssimo naquele estádio, sabe, lotado, a gente toda anunciando ali primeiro. Eu lembro que me ajoelhei no meio daquele gramado e chorei muito, 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 muito. Foi uma emoção grande de estar ali. O que o Senhor fez naquele dia. Aí terminou tudo, o Padre Jonas chegou e falou para mim assim, filho, coloca teu violão no case e vem comigo. Pensei, mais uma, Senhor, e agora? Saímos, todos os padres saíram, eu fui atrás deles, né? O bispo e o padre. Saindo daquele estádio, aquele povo do Paraguai tudo doido, né? Queriam tocar nos caras, nos padres, Padre Léo e padre tudo. E eu estava atrás do Padre Léo. E eles abençoavam todo mundo, e o povo achava que eu era padre. Como é que eu ia dizer para eles que eu era padre ali, né? Eu lembro que brincando, né? Eles abençoando, e eu fiz assim também, o Padre Léo. O que você está fazendo, rapaz? O Padre Léo era muito brincalhão, né? O que você está fazendo? Eu falei, como é que eu vou explicar para eles que eu não sou padre? Então, saí com eles, entramos no micro-ônibus da Itaipu, a gente e passa por dentro, tem uma passagem lá para cá e daqui para lá por baixo ali que você vai perto das turbinas, lá tudo, era até por dentro, por baixo do aterro lá, né? Subterrâneo. Eles queriam mostrar aquilo porque naquele dia foi inaugurado as luzes da borda da Itaipu. Antes era tudo escuro, então agora toda noite acende, né? E eles queriam que o Padre Jonas desse uma bênção transmitido ao vivo pela Canção Nova. Então o Padre Jonas pediu para mim chegar lá, cheguei lá, pluguei meu violãozinho, a Canção Nova entrou no ar para dar bênção e eu comecei, conheço um coração tão manso, humilde e sereno, pedindo o Espírito Santo e o Padre Jonas deu a bênção. Então são histórias, sabe? Histórias assim que ficam muito na minha memória, coisas que Deus foi usando. Tem uma passagem na Bíblia que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. E eu creio que é isso que Ele tem feito comigo, porque eu sei o barro que eu sou. Então, vamos começar aqui com a questão da providência, né? Que providência não é previdência, né? Não é previdência. Previdência é você se prevenir antes, pensando no futuro. E isso é uma coisa muito boa, tá? A gente não tem que ser responsável com as questões, né? No meu caso, é um chamado de Deus para deixar tudo e confiar exclusivamente nele. Eu me lembro na Bíblia, onde está justificado isso, quando Deus chama para que Abraão que sacrificou Isaac, né? Então Deus levou Isaac para a montanha, Abraão levou Isaac para a montanha, Deus pediu para que sacrificasse aquele filho, e chegou na hora, o Isaac já era um menino que entendia, ele deve ter perguntado, pai, mas está certo, a lenha está aqui, tá? E cadê o sacrifício? Que na época sacrificava animais. E Abraão ia sacrificar o seu filho para Deus, já prefigurando Jesus Cristo, que se entregou por nós, por amor a nós. Então, ali na hora, o anjo do Senhor falou, e lembro que Abraão disse para o filho dele, ele falou, Deus proverá. A palavra Deus proverá, ou a providência,
no hebraico da língua de Jesus é Javé Iré. Deus proverá, Deus vai prover. O nosso Deus é o Deus que tem o domínio e conhece todas as coisas. No meu caso, Deus me chamou para que eu dependesse dele. Então, essa dependência de Deus é o quê? É você confiar 100% que Deus vai prover. Como eu já falei antes aqui, né, que Deus forneceu no nada, assim, aquele cheque que estava no meu bolso, né, do valor que eu precisava ali para pagar a questão do nascimento da minha filha. Então, Deus, meu irmão, minha irmã, Deus não é, já falei aqui, sempre gosto de repetir, Deus ali é real, Ele está presente, Ele está aqui. Quando Ele chama você para uma missão e se você dá o passo, se nós fazemos a vontade dEle, Ele vai providenciar. Aquele dia que Deus me chamou para que eu desse um passo na fé de viver da providência divina, eu falei para o Senhor, Senhor, não por orgulho, mas eu nunca vou pedir nada para ninguém. O Senhor vai prover. E me lembro aqui de uma frase do querido, um homem muito conhecido no Brasil todo, na Igreja Católica do Brasil, chamado Padre José Fernandes de Oliveira, o Padre Zezinho, que todo mundo conhece. Tem uma canção dele que diz assim, uma canção antiga dele que diz assim: o meu Senhor e eu temos um trato especial. O meu Senhor cuida de mim, eu cuido das coisas do meu Senhor. Era nessa época que eu conheci essa música e eu falei, então, Senhor, vamos fazer esse trato entre nós. Eu vou dedicar minha vida para levar a Tua palavra e o Senhor cuidará de mim. E nunca faltou nada. Quando eu precisava das coisas, né, sempre início de mês, como na sua casa sempre tem boleto, sempre teve boleto, né? E sempre que eu precisava de alguma coisa, naquele dia que ia vencer aquela fatura, alguém chegava para mim, Ricardo, o Senhor mandou te entregar isso. Às vezes trazia enroladinho na mão, assim, aquele dinheiro enroladinho, e estava assim. Era exatamente aquilo que eu precisava. E assim minha vida, Deus foi adestrando hoje, para mim isso é uma coisa mais natural, né? Como você que tem o seu salário, receber o seu salário todo fim de mês, né? Não é que eu não trabalho, né? Eu trabalho quase que 24 horas por dia, dedicando minha vida para Deus. Eu não trabalho remunerado. Eu não tenho nenhuma garantia de remuneração, não tenho salário do fim de mês, não tenho carteira assinada, não tenho nada. Mas eu sei que Deus, Ele proverá. E Deus tem provido tudo isso na minha vida já há 30 anos já que Ele faz isso na minha vida. Em tudo Deus tem feito. Na sua segunda pergunta, como que Deus me levou para outros países? Então foi uma história, né? Eu estava falando aqui naquele tempo, ano 2000, depois que eu estava na coordenação estadual do Ministério das Artes, depois eu assumi a coordenação diocesana aqui, da Renovação Carismática, aí fui na transição de bispo aqui na nossa diocese, era no Agostinho, depois chegou Peruso, né? Trabalhei um bom tempo com Peruso próximo, comecei muito próximo da igreja, dos bispos, né? Acabou meu tempo de coordenação, naquela época Dom Peruso comprou uma rádio, a diocese comprou uma rádio Chopinzinho, e Dom Peruso pediu para mim assumir a missão de estar na direção da Rádio Chopinzinho. Fui para lá, fiquei 7 anos lá, trabalhando na rádio e coordenando a rádio, né? Uma das emissoras da Rede Bom Jesus de Comunicação. E nesse tempo, tudo isso Deus foi fazendo para me adestrar, para me ensinar muita coisa, né? E lembro que era por volta de 2013, foi um tempo de muito sofrimento na minha vida. Como disse, tem sofrimento. Era um tempo de um grande deserto espiritual. E eu tive que ficar sozinho, morando em Chopinzinho, minha família teve que voltar. A minha esposa voltou para cuidar da mãe dela que estava doente, levou minhas filhas junto e eu fiquei sozinho morando lá. E foi um tempo de depressão, de angústia, de solidão, de medo, de desespero, pânico até mesmo. E eu lembro que eu fui rezar e pedir para Deus por que eu tenho que passar por isso e o que eu tenho que fazer para vencer tudo isso. E lembro que eu estava na frente do Santíssimo, na igreja lá em Chopinzinho, e o Senhor falou no meu coração, jejum, Ricardo. E eu perguntei para Deus, jejum uma vez por semana, na sexta-feira? E o Senhor disse, jejum todos os dias até que você alcance a graça. Nunca mais esqueço isso. Então, a partir daquele dia, de segunda a sexta-feira, eu oferecia todos os dias o meu almoço para o Senhor. Ao invés de eu ir para almoçar, eu saía da rádio e ia para frente do sacrário adorar o Senhor. Quando passaram-se 6 meses, uma pessoa de Pato Branco fez uma viagem para a Terra Santa. E ela me ligou e falou, Ricardo, eu vou dar a viagem para você para a Terra Santa. Só preciso que você leve o teu violão.
2013. Então eu fui para a Terra Santa, né, nessa época, houve o reencontro lá, nessa viagem com o Irene Spudaro. Nessa viagem ele foi fazer uma direção espiritual e fui cantar. E lá aconteceram muitos sinais, foi uma viagem assim, de coisas grandes. Eu lembro que eu estava em Jerusalém, no dia 14 de setembro, festa de exaltação da Santa Cruz. Por ocasião dessa festa, eles abriram as portas da Basílica do Santo Sepulcro, onde tem o Santo Sepulcro em cima e o Calvário, em cima do Calvário em cima e o Santo Sepulcro embaixo, tudo fizeram uma construção enorme, abriu para que algumas pessoas passassem lá, enquanto era fechado para o povo, para fazer a limpeza interna. E fui sortear algumas pessoas e eu fui uma das pessoas escolhidas para passar a noite lá. Então, eu lembro que foi uma graça muito grande, né? Participei do rito, tem todo um rito para fechar a porta e tal, né? E fiquei lá 4 horas, só eu e Deus. Eu fiquei umas 2 horas e pouco no Monte do Calvário, onde tem o buraco da cruz verdadeira de Jesus. A arqueologia diz que lá é o lugar, né? Ali é onde o sangue de Jesus correu. Eu fiquei 2 horas e pouco ali com a minha mão naquele buraco rezando. Eu rezava, lá a minha oração era assim. Eu rezava por todas as pessoas que eu tinha evangelizado até então e por todos aqueles que eu ainda iria evangelizar até o fim da minha vida. Então eu rezava para você. Sem te conhecer, rezei por você. Você que está ouvindo agora, que está acompanhando agora. E eu lembro que depois, era por volta da meia-noite, eu desci e entrei dentro do Santo Sepulcro, onde quem vai lá nas viagens que faz, né, as peregrinações, você pode ficar 30 segundos no Monte Calvário e 30 segundos lá dentro. Porque é muita gente, e uma fila controlada. A pessoa controla, você fica mais, você já leva nos dedos, né? Então eu pude ficar o tempo lá. Fiquei 2 horas e pouco, tinha um frei brasileiro que cuidava na época lá, que são os franciscanos que cuidam dos santuários, e ele falou, Ricardo, você pode, se você quiser, você pode até deitar aqui na pedra onde teve Jesus ressuscitado. Eu não tive coragem, não fiz isso. Eu me ajoelhei do lado assim, hoje é revestido de mármore, né? Mas no Santo Sepulcro fica minhas mãos assim ali orando. Devia ser 00:30, aconteceu um fato extraordinário. De repente entrou uma senhora não muito grande, com um hábito, eu digo um hábito, né, marrom, cinza, e falando em português, o nosso português, nem me toquei disso. E ela disse para mim, Ricardo, você quer pôr a mão na pedra original de onde ele ressuscitou? Eu falei, mas é possível? Eu falei, sim. Se um dia você for lá, só não vai fazer o que eu tô falando, não faça isso, tá? Que você vai ser xingado. Mas no final, quando você entra de frente, dentro do Santo Sepulcro, tem um quadrinho na parede do revestimento, Nossa Senhora segurando um cálice derramando sangue. Aquele quadrinho, ela abriu, é uma janelinha que você consegue pôr a mão por trás para colocar na pedra original de onde ele ressuscitou. E ela saiu e eu coloquei minha mão ali. E eu rezava, dizia, Senhor, solta uma lasquinha dessa pedra, Senhor. Imaginou ter uma relíquia daquele lugar, uma lasquinha daquele lugar? De repente eu coloquei minha mão por baixo, assim, onde tinha pedra mesmo, original. E saiu um pedaço de cera, assim, desse tamanho na minha mão. Eu fiquei, meu Deus do céu, corri, falei com o Frei falou assim, cara, como é que você achou isso? Ninguém pode fazer isso. Eu falei, mas aquela freira brasileira me falou, que freira brasileira? Aqui não tem nenhuma mulher. Ele falou, mas se você achou, então leve. Você tem relíquia única que só você tem no mundo, do lugar mais santo do mundo. Eu tenho na minha casa, tenho na comunidade. De vez em quando eu levo ela para alguns retiros. E muitos sinais aconteceram com isso. Então começaram a acontecer experiências grandes toda aquela viagem. Eu lembro que nós tivemos a graça de, lá onde tem o Jardim das Oliveiras, hoje tem uma igreja construída em cima da pedra onde Jesus orou e suou sangue. No domingo, isso era no sábado, na sexta, no sábado, no domingo, à noite, nós fizemos adoração ao Santíssimo lá. Cada hora era um grupo. Quando eu cheguei lá, estava um grupo de americanos fazendo adoração. E estava no auge aquela canção. Aleluia, aleluia. E eles estavam cantando em inglês. E eles concluíram, e nosso grupo ia entrar. Tinha um violão, um menino desses tocando violão. E eu peguei o tom e comecei a acompanhar eles. Terminaram e nós entramos cantando essa em português. Lá na frente de Jesus, naquele lugar. Marcou, cara. Marcou.
Lá onde Jesus orou e suou sangue, naquela pedra, tem uma pedra, ela está na frente do altar, onde estava o Santíssimo. E nós continuamos cantando, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, santo. Imagine você cantar num lugar desses. Você faz viagem espiritual extraordinária. Então Deus permitiu, e a partir dali nós continuamos, eu nos reencontrei com o Ironi, então comecei com ele na missão A Poder de Deus, uma caminhada, e ele, como ele ia muito em missão internacional para vários países, eu estive com ele em vários países, levando a palavra de Deus. Deus deu essa oportunidade até o Covid, até 2021, que parou tudo, né? Quando parou tudo, 2021, eu fiquei aqui, nessa paróquia aqui, Frei Alex era o pároco, ele disse, Ricardo, agora todo mundo vai precisar de muita ajuda. Ele falou, eu te libero uma sala de catequese para você ajudar as pessoas espiritualmente. Então eu atendi as pessoas na sala de catequese aqui, e várias pessoas aqui pregaram, teve a morte do Frei Felipinho, né, faleceu do Covid, e eu peguei o Covid também. Peguei pela segunda vez o Covid naquela época. Resumindo, peguei uma cepa, era a cepa da Amazônia que falavam na época que matava todo mundo. Resumindo, depois de vários dias na policlínica, no dia 15 de abril de 2021, o Dr. Fabrício Zandoná cuidava de mim. Naquela noite foi praticamente decretada a minha morte, minha sentença de morte. Que tudo que podia ser feito tinha sido feito. E naquela noite, por graça de Deus, a Laura estava comigo, minha filha estava lá comigo. E quando tudo já tinha esgotado, todas as forças, eu fiz uma viagem espiritual. Naquela noite, que inclusive o meu genro já tinha procurado até o meu caixão. Já tinham buscado até o caixão, porque não tinha mais o que ser feito. Mas eu fiz uma viagem e eu fui até o céu. Não tem como eu falar tudo aqui, mas foi uma viagem tão linda. E eu cheguei diante do portal de luz que abriu no coração de Jesus, que foi se abrindo. Quando eu vi aquele portal de luz aberto diante de mim, eu desejei ardentemente não voltar mais para a terra. Eu queria ter ido. Mas quando abriu todo o portal de luz diante de mim, eu lembro que eu disse para mim mesmo, chegou a minha hora, eu vou entrar. E eu ouvi uma voz aqui. O Senhor me disse, ainda não, Ricardo. Eu vou te levar de volta. E eu tenho para você, a partir de agora, uma nova missão. A tua nova missão, a partir de agora, é você ajudar a preparar a humanidade para a minha segunda vinda. E não se preocupe de nada com o que você precisa fazer, porque eu e a minha mãe vamos cuidar de tudo. Não estou dizendo que foi uma visão, mas foi uma experiência que eu tive. Eu vi Nossa Senhora de pé no portal do paraíso, quando ela não falou comigo. Belíssimo, eu sempre gosto de dizer isso, não existe nenhuma imagem nesse mundo que represente a beleza da Virgem Maria. Ela estava aqui e eu estava ali. Ela era mais alta do que eu, então eu fiquei olhando assim para ela, quando o olhar dela se cruzou com o meu. Eu escutei de novo o barulho da máquina da UTI. E eu voltei. Voltei curado. Sem nenhuma sequela. Eu entendi que eu precisava começar uma nova missão, uma nova obra. Falei com o Dom, depois foi acontecendo. E das primeiras pessoas que eu contei tudo isso foi para o Dom Edgar, nosso bispo. Logo depois, já na manhã seguinte, ainda tossia muito, porque meu pulmão tinha acabado, né? E pedi para a Laura, que estava comigo, a minha filha, falei, vamos fazer um videozinho agradecendo as pessoas que rezaram por nós, porque foi muita gente que rezou no mundo inteiro. Muita gente. E eu já dizia, aquele vizinho dizia assim, obrigado, o milagre já aconteceu. Fiquei 2 dias ainda em observação na policlínica, e no domingo, o dia do Senhor, eu saí da policlínica, mas eu tinha uma saudade. A minha maior saudade, sabe do que era? Era de receber Jesus Eucarístico. Quando eu saí, cheguei na minha casa, eu lembro que mandei uma mensagem para o padre Frei Alex, falei, Frei, eu preciso de Jesus Eucarístico. Então ele mandou um ministro levar para mim. E quando eu recebi Jesus na Eucaristia lá em casa,
Era o mesmo Jesus que tinha falado comigo. Era o mesmo Jesus. Ele está vivo na Eucaristia, Ele pode tudo. Ele pode fazer todas as coisas. Então eu entendi, a partir daí, que eu não conversei com o Iruni, que não ia mais viajar com ele na missão Poder de Deus, e combinamos, né, e de tudo de acordo. Deus tinha falado já no coração dele que eu teria uma nova missão. E a partir daí, logo depois, aí já foi amadurecendo a ideia. E em 2024 o chamado de Deus era muito grande dentro de mim. E aí que eu fui falar com o bispo, eu e minha esposa Ângela, em março de 2024, chamei aqui uma audiência com ele sobre a vida comunitária. Dom Edgar me recebeu lá uma manhã toda, ficamos conversando e eu falei, perdão, eu vim aqui para o senhor me ajudar. Se for loucura da minha cabeça, o senhor me diga, eu quero que o senhor me diga tudo, porque eu vim aqui, eu não vou ficar chateado, falei para ele, né, eu quero que o senhor me ajude a discernir, eu preciso de discernimento. Porque se o bispo me ajudar, eu quero fazer tudo com a igreja, nada sozinho. Se o senhor falar para mim, Ricardo, esse negócio de comunidade é uma loucura da tua cabeça, eu vou parar imediatamente, eu tenho que fazer, eu tenho muito o que fazer. Mas se o senhor falar para mim, Ricardo, é de Deus, então eu vou adiante. E lá por volta das 10 horas na casa dele, ele olhou para mim e falou, Ricardo, isso é de Deus. Você tem a minha bênção e o meu apoio pessoal. Vai em frente. E ele disse, já que você disse que você não quer nada material para você, então vamos montar uma associação, vamos criar uma associação jurídica para criar essa comunidade. E quando ela estava saindo da casa dele, ainda o que é mais lindo, ele disse, para que você não tenha que sofrer muito, fala com o padre Serginho, ecônomo da diocese, responsável por jurídico da diocese, para que nós vamos fazer para você, vamos te ajudar a fazer. E tudo a igreja da diocese tem feito por mim. E a partir dali, ainda o Dom falou um negócio bem lindo, naquele dia que estava assim na casa dele, ele falou assim, quando tiver pronto toda a parte do jurídico, ele disse, Deus vai dar uma terra para você aqui nessa diocese, para você começar a tua obra. Eu recebi a carta depois, e tudo já, né? A carta do bispo com acolhimento da igreja para esse carisma, para essa obra. No dia 5 de outubro de 2024, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu fui chamado para conhecer a terra lá em Bom Sucesso do Sul, onde hoje existe já a sede da nossa comunidade Sinal da Misericórdia. Os sinais de Deus. Então, a partir daí, Deus, né, quando Deus me deu a terra, o seu Jandir, Dona Josse, né, me chamaram na simplicidade deles, né, me doaram lá um pedaço da terra deles, né, uma chácara, não para mim, falei para eles no dia que eles me falaram, eu falei, não estou dando nada para o Ricardo, é para a obra do Senhor, né? E nós começamos lá a construir, não tinha nada, né? E Deus foi tocando no meu coração, foi tocando no coração de pessoas que estão ajudando a construir essa obra, são muitos benfeitores, é muita gente que tem ajudado a construir a obra do Senhor, que estamos aí no começo, temos um longo caminho pela frente. Eu lembro que quando eu falei com o bispo pela primeira vez, ele pediu para mim assim, Ricardo, qual que é a obra social da tua comunidade? Eu falei, Dom, o que Deus coloca no meu coração é que eu possa acolher as pessoas espiritualmente, porque as pessoas vão precisar muito de Deus daqui para frente. O que mais as pessoas precisam é de Deus, porque as pessoas estão mergulhadas no vazio existencial, no vazio das suas almas, estão sentindo-se perdidas, e o que nós queremos proporcionar naquele lugar que Deus vai dar, né, não tinha dado ainda, é essa acolhida, é que as pessoas sintam um refúgio da misericórdia de Deus na dimensão espiritual, ser acolhidas por Deus, experimentar, ser tocadas por Deus, sentir a presença de Deus tocando no fundo das suas almas. Isso é que eu sinto que tem que ser o ponto central do nosso carisma, proporcionar por toda a realidade carismática que Deus nos dá, com os dons carismáticos, tudo aquilo que Deus deu para nós, porque somos uma comunidade carismática, né? Mas fazer com que as pessoas tenham a experiência do encontro com a misericórdia, a verdadeira misericórdia. E lembra da pregação do bispo, no último encontro que tivemos lá, ele dizia assim que a misericórdia não é um devocional. A misericórdia não é como você ter um devocional a um santo. Ele disse que a misericórdia, é exatamente isso que sempre teve no meu coração, a misericórdia é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Jesus é o rosto da misericórdia. Então nós temos que proporcionar sempre às pessoas esse encontro, essa experiência, não somente natural, mas para não dizer sobrenatural com Jesus,
a misericórdia divina. Quem experimenta a misericórdia é tocado por Deus, nunca mais vai negá-lo. Com certeza. Primeiro quer dizer assim, as portas da comunidade estão abertas para todos, já existe, já é uma realidade. Nós temos, graças a Deus, já construímos lá um centro de evangelização, podemos acolher muita gente, para a nossa realidade aqui do Sudoeste. Cabe lá no nosso centro de evangelização mais de 1.000 pessoas. Fizemos 2 retiros já, lá que estava lotado. E eu quero convidar especialmente os jovens. E, gente, é uma oportunidade extraordinária. Marque na sua agenda aí, 2 de agosto, está chegando já, está na hora. 2 de agosto, nós vamos ter o nosso primeiro retiro jovens lá na comunidade, na sede da comunidade Sinal da Misericórdia. E olha o que Deus colocou no nosso coração, o tema desse retiro. Gente, não tem como você faltar. O tema do retiro, eu prefiro o paraíso. Lembra aqui de São Felipe Neri que cantava isso com os seus jovens? Então, eu prefiro o paraíso por quê? Porque se nós tivermos o contato com o paraíso, além com Deus, tudo o resto aqui, gente, a gente vai tirar de letra. Então, convido você, principalmente você jovem, para vir nesse dia. Vai ser um dia de graça, um dia de experiência, um dia não só de ré. Às vezes, vou rezar o terço de dia. Não, vai ter uma banda legal, vai ter um som pesado lá para você, vai ter momento sim de oração, vai ter momento de adoração, vai ter momento porque até de choro, porque vai ter emoção, vai ter... Cara, você não tem noção, é só você vir para experimentar esse dia, 2 de agosto, no nosso retiro. Eu prefiro o paraíso, el paradiso. Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso.